Olá, espero que você esteja bem. Esse é um trabalho que eu tenho realizado para a licenciatura, a segunda licenciatura em Sociologia, e fiz um plano de aula sobre o café, e ele é um tema riquíssimo. E quem tem acompanhado, nós já temos duas videoaulas. A primeira falou sobre a socialização do café, através do café, as interações sociais, os relacionamentos que as pessoas podem ter. E também na segunda videoaula nós apresentamos um pouco sobre o mito do café e também a história do café, a história, como que o café chegou ao país, né, e como foram os primeiros passos da lavoura cafeira. Então, se você ainda não viu esses vídeos, vai lá, dá uma olhadinha, né? Vai ser interessante. Deixa o seu joia, curte lá para nós, né? Antes de começar essa videoaula, eu quero agradecer a todos vocês que já interagiram com a gente, que puderam, que já viram os trabalhos, que deram suas considerações, fizeram as suas considerações a respeito. Aqueles que falaram, olha, você precisa se destravar um pouquinho mais, é verdade, tá? Muito difícil, e eu quero parabenizar a todos os professores que estão na ativa, que tiveram que durante essa pandemia se reinventar, na verdade reinventar mesmo, né? Trabalhar com uma metodologia totalmente diferente da que tinham em sala de aula, né? Ter que interagir nas redes sociais, isso daí não é fácil, é um tempo assim que a gente fica meio, sabe, meio travado e tal, até que consiga deslanchar, às vezes demora um pouco, né? Então, parabéns a todos os professores, né? Todos vocês estão de parabéns. Então, vamos falar um pouco, descrever como foi, como eram o tráfico dos negros, dos escravos negros. Também apontar o papel que a Inglaterra, né, que ela teve, que contribuiu para que fosse efetivada a abolição dos escravos, a abolição da escravatura no país. E também discutir, não digo assim, o dia 13 de maio, né? Nós vamos pensar assim, o que houve após o dia 13 de maio, o que houve no dia 14, 15 e nos meses seguintes, após a abolição. Esse daí é o nosso objetivo desse plano de aula de hoje. Assim, para iniciar, eu quero fazer aqui a leitura de duas citações junto com vocês, para entender o quanto que o negro ele trabalhava, né, nas plantações de café. Então, a primeira citação é do Sérgio Buarque de Holanda e a segunda é do Boris Fausto, historiador, os dois. Então, a primeira diz assim: sabemos que na província do Rio de Janeiro, por volta de 1884, isso já perto da abolição da escravatura, um escravo era forçado em regra a tratar cerca de 7.000 pés de café. Imagina só, 7.000 cafeeiros, ao passo que anteriormente teria ao seu cargo no máximo 4.500 ou 5.000 pés de café, sobrando-lhe tempo assim para se ocupar da conservação dos caminhos e também das plantações de milho, feijão, mandioca, arroz e batata. Então, observa só, o Sérgio Buarque ele faz essa consideração. Nesse momento já havia acabado praticamente, né, o tráfico negreiro. Então, os escravos eles tiveram que trabalhar mais, muito mais do que trabalhavam antes, e mal tinham tempo, né, de fazer alguma outra plantação. Era só no café mesmo. Agora, a citação de Boris Fausto, né? Boris Fausto, ele vai mais ou menos ali, de 4.000 a 7.000 pés de café nas lavouras fluminenses. Uma proporção indicada de poucos cuidados, né? Então, como era uma grande quantidade de pé de café para se tratar, então não tinha tanto cuidado. Era isso que ele cita. Para entender um pouco assim, sobre a quantidade, o quantitativo, né, utilizado nas lavouras cafeeiras, Boris Fausto ele coloca aqui que no decênio da independência o tráfico aumentou com relação ao período anterior. Então, segundo as estatísticas oficiais, existe uma média, e nessa média eles entenderam que de 1811 a 1820, 2 anos antes da independência, né,
houve 32.700 escravos. E com a independência proclamada, então, de 1821 até 1830, isso aumentou para 43.100. Ou seja, ele também considera que a maioria dos escravos que foram enviados para as lavouras cafeeiras, elas foram para o Vale do Paraíba ou então ficaram ali nas regiões do Rio de Janeiro, nas proximidades do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro. E como que era o contexto internacional, né? O contexto internacional, a Inglaterra ela dominava ali as grandes navegações e também já estava já em desenvolvimento ali a questão da industrialização e tal. E não era interessante, do ponto de vista econômico, né, ter escravos, porque escravos não tinham salários, automaticamente não podiam consumir mercadorias, né? Então, eles lutavam para a abolição dos escravos, né, no país. E aí, automaticamente, né, haveria um desenvolvimento do comércio, haveria consumos e tal. Então, uma grande preocupação da Inglaterra era com que acabasse o tráfico de escravos e eles lutaram por isso. Então, em 1826, eles fizeram um tratado com o país, né? Falaram assim, ó, é ilegal o tráfico de escravo. E começou isso em março de 1827, mas entrando em vigor, e claro que demorou 3 anos para que isso se efetivasse, para ter uma eficácia maior, em março de 1830. E aí o que a Inglaterra fazia? Ela inspecionava todos os navios em alto mar. Isso diz Boris Fausto, mas existe uma frase que diz assim que é só para inglês ver, não sei se você conhece, e a origem dela, ela está nessa raiz aqui, né? Uma lei só para inglês ver. Então havia uma lei, mas não era cumprida. Automaticamente, quem já havia traficantes naquela época, que eram os traficantes de escravos, e eles não eram mal vistos nas camadas dominantes. Trabalhava para os senhores, etc., né? Eles estavam ali trabalhando e se beneficiavam das reformas descentralizadoras realizadas pela regência. Um detalhe aqui que Boris Fausto coloca é que os júris locais eles eram controlados pelos grandes proprietários e absolviam os poucos acusados que iam a julgamento. Então, veja, não havia uma efetividade na lei, né? Por quê? Porque havia... Será que isso acontece hoje também? Essa é uma grande questão a se pensar, né? Os júris controlados pelos grandes proprietários. Será que isso tem acontecido no país ainda hoje? Pensa nisso. Então tá. Então essa lei, ela foi chamada uma lei só para inglês ver. Daí para frente, essa expressão hoje fora de moda, se tornou comum indicar alguma atitude que só tem aparência e não é para valer. E a Inglaterra ela reage contra o tráfico negreiro. Ela faz o quê? Em 1845 houve uma lei chamada Bill Aberdeen e aí os navios eles eram apreendidos no Atlântico, no Oceano Atlântico, né, pela Marinha Inglesa. E esse ato ele autorizava a tratar os navios negreiros como navios piratas, com apreensão e julgamento dos tribunais ingleses. Ela não se limitou a prender em alto mar os navios suspeitos, penetrando também no território brasileiro, nas águas territoriais brasileiras, ameaçaram bloquear os principais portos. Inclusive, aqui no Paraná houve troca de tiros no porto. A princípio, no Brasil Colônia, as doações de terra eram feitas pelo monarca. Entretanto, em 1850, houve uma lei de terras aprovada e a terra, então, a partir desse momento, ela só seria adquirida através da compra do governo. Ou então, se alguém tivesse comprado uma terra e não conseguiu pagar e os impostos estavam atrasados, eles iam lá e alguém pagava aquele imposto e tal, e aí regularizava essa terra. E, com certeza, isso dificultava o acesso de terra aos pequenos proprietários. Então,
os grandes proprietários de terra sempre adquirindo mais terra, ou, né? Enfim, e os pequenos não tinham condições de estar comprando terra, adquirindo terra. A sua aplicação favorecia os grandes proprietários, especialmente aqueles envolvidos na agricultura de exportação. E esta era exatamente a intenção. E isso teve implicações importantes para a desigualdade econômica no Brasil moderno, pois institucionalizou a concentração da propriedade de terra em um país onde esta era a principal fonte de riqueza. Então é isso que Skidmore fala, que isso houve implicações, evidente, né? A terra na mão de poucos e muitos sem terra. Então já era uma desigualdade desde aquela época e que é evidente se acentua até os dias de hoje. Falando um pouco sobre a revolta dos escravos, evidente, né? Ninguém ia ficar feliz de trabalhar, não ganhar nada e sofrer as humilhações, os maus tratos né? E ser escravizado como foram os negros. E eles fizeram o quê? Eles se revoltaram, né? Houve várias revoltas. E nesse período do Império, nós destacamos aqui pelo menos três grandes revoltas, que seria a revolta dos Malês, em Salvador, na Bahia, em 1835, no Rio de Janeiro, em 1838, e a Balaiada, no Maranhão, que durou 3 anos, de 1838 a 1841. Note só que interessante, nesse período houve a Guerra do Paraguai. Então, os brasileiros, eles foram lá para a guerra e, né, conforme foi necessitando de pessoal para a guerra, houve a oportunidade de que os negros eles integrassem o exército, né, e eles foram chamados em 1865 em troca de liberdade. E em 1866, né, olha só como que eles foram tratados pela imprensa paraguaia. Eles foram chamados de macacos, né? São as atrocidades, né, que houveram, que os negros enfrentaram, né? Os problemas, as dificuldades. Olha só que coisa terrível. Em relação à lei do ventre livre, então nós temos aqui duas opiniões, duas ideias até um pouco diferentes em relação a isso. Uma delas é do Darcy Ribeiro, é um registro do Darcy Ribeiro, e a outra é do Skidmore. Então, o Darcy Ribeiro ele diz assim: os fazendeiros mandavam abandonar nas estradas e nas vilas próximas as crias de suas negras, que já não sendo coisas suas, não se sentiam mais na obrigação de alimentar. Já Skidmore ele vai, né, numa condição mais oposta a essa, né, uma ideia diferente. Ele diz assim: a criança nascida agora livre deveria prestar serviços ao Senhor até completar os 21 anos de idade, né? E ao lado da mãe. É isso que o Skidmore diz. Mas também teve outra lei, a lei do sexagenário, e ela foi criada em 1885. Mas olha, vamos analisar a crueldade dessa lei e o cinismo dessa lei, como diz assim os historiadores, né? Ela libertava os escravos com mais de 65 anos. Os cínicos notaram que poucos escravos masculinos brasileiros alcançavam aquela idade. Estatísticas de 1872 mostram que a expectativa de vida do escravo brasileiro era de apenas 18 anos. Além disso, como iriam resolver os recém-libertos? Não havia nenhum esforço estabelecido mesmo entre os abolicionistas para proporcionar ao emancipado terra, educação e habitação. Então, ninguém se discutia isso, havia tá claro, né, um cinismo. Se a expectativa de vida deles era até 18 anos, né, então, aos 60 anos, aos 65 anos de idade, vocês vão estar livres. Isso aí está parecendo um pouco aquela ideia da aposentadoria que a gente está vivendo. Lembra disso? Da reforma da Previdência? A expectativa de vida aumentou. Então vamos aumentar então o limite mínimo para poder aposentar essas pessoas. Mas isso aí só do povo. Porque assim, o político ele aposenta diferente, né? O militar ele aposenta diferente,
o professor, ele aposenta diferente. Existem categorias que ainda têm um certo privilégio, né? E, com certeza, tem serviços insalubres, tem serviços periculosos, né? É diferente, diferentes empregos, né? Mas voltando aqui à questão aqui, dos negros, da escravidão, desse cinismo, né? Vamos falar um pouco sobre os idosos e os enfermos. E como que eram as políticas de assistência sociais aos idosos e aos enfermos? Não havia. Após a abolição, a saída dos negros de trabalhos que não mais queriam servir aos antigos senhores, seguiu-se a expulsão dos negros velhos e enfermos das fazendas. Concentraram-se então às entradas das vilas e cidades nas condições mais precárias. Olha só, e para escapar, eles deixavam ser aliciados para o trabalho sob as condições ditadas pelo latifúndio. Se sujeitavam para continuar ganhando o que comer, tendo onde ficar. E quantas fugas, né? Muitos fugiram para os quilombos. Em 1887, os escravos estavam realizando fugas em massa das fazendas, especialmente em São Paulo. Os fugitivos formavam comunidades chamadas quilombos na era colonial, perto das praias de Santos e do Rio. Além disso, os oficiais do... Olha só que interessante isso. Além disso, os oficiais do exército, que antes obedeciam às ordens de caçar os fugitivos, começaram a se rebelar contra elas. Isso pode ser, não sei, eu vou aqui pensar nessa hipótese. Lembra que os negros eles foram recrutados para a Guerra do Paraguai? Então já os militares já não queriam mais caçar, porque lutaram junto com os negros. Boris Fausto, um ano antes da Lei Áurea, ele fez uma contabilidade, ele contabilizou os negros nos estados de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. 192 mil negros em Minas Gerais, 162 mil no Rio de Janeiro e 107 em São Paulo. E sobre a Lei Áurea, o Skidmore, ele diz que a luta terminou no dia 13 de maio. Na verdade, a luta continua, né? E aqui diz assim, quando o parlamento aprovou a abolição total, imediata, sem compensação. Não houve compensação nenhuma. Como Pedro II estava na Europa, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, que por isso recebeu o título de benfeitora dos escravos. Se eram escravos e estavam oprimidos, agora na condição de ex-escravos, será que eles ficaram livres da opressão? Eu destaquei aqui algumas frases que o Darcy Ribeiro ele coloca, e eu gostaria que você fizesse um exercício junto comigo. Vamos analisar isso e se pôr nessa condição. Esse é só um exercício. Os negros abandonaram as fazendas, saíram pelas estradas e procuraram terrenos baldios. Eles queriam acampar, plantar milho, mandioca para poder sobreviver, mas não tinham terras. Vivendo naquela condição de miserabilidade, muitos morreram. Quando não, eram perseguidos pelos fazendeiros e aí eram reprimidos, inclusive por forças policiais, e expulsos daquela terra. À procura de um espaço para ficar, não possuíam um espaço para ficar. Queriam um pedacinho para poder plantar, não tinham nem um pedaço de terra para poder plantar. Quando encontravam algum lugar e plantar e ficavam ali, já era de alguém, e aí eles eram expulsos e reprimidos. Que situação! Já caminhando para o término dessa videoaula, eu quero falar aqui sobre... ler aqui dois trechos, um deles do Darcy Ribeiro e o outro
é do José Murilo de Carvalho. O primeiro texto ele diz assim: O Negro em O Povo Brasileiro, o livro do Darcy Ribeiro. A nação brasileira, comandada por gente dessa mentalidade desprezível, vil, discriminadora e opressora, nunca fez nada pela massa negra que a construíra. Negou-lhe a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de escolas em que pudessem educar os seus filhos, e de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu, sobejamente, discriminação e opressão. Grande parte dos negros dirigiu-se às cidades, onde encontravam um ambiente de sociedade menos hostil. Construíram originalmente os bairros africanos, que deram lugar às favelas. Desde então, elas vêm se multiplicando como a solução que o pobre encontra para morar e conviver, sempre debaixo da permanente ameaça de serem erradicados e expulsos. Essa é a visão de Darcy Ribeiro. A visão do José Murilo de Carvalho, no livro Cidadania no Brasil, ele diz assim: no Brasil, aos libertos não foram dadas... É uma visão bem semelhante. Não foram dadas escolas, nem terras e nem empregos. Passada a euforia da libertação, muitos escravos regressaram às suas fazendas ou às fazendas vizinhas para retomar o trabalho por baixos salários. Dezenas de anos após a abolição, os descendentes de escravos ainda viviam nas fazendas, uma vida um pouco melhor do que a de seus antepassados escravos. Outros dirigiram-se às cidades, como o Rio de Janeiro, onde foram engrossar a grande parcela da população sem emprego fixo. A população negra teve que enfrentar sozinha os desafios da ascensão social e, frequentemente, precisou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança, ou seja, o futebol, o samba e o carnaval. Vamos fazer uma pequena revisão e contextualizar esses problemas discutidos lá no século XIX com o Brasil atual. O que pudemos observar nessa videoaula? Em primeiro lugar, os negros eles tinham que plantar 7.000 pés, cuidar de 7.000 pés de café. Era um trabalho excessivo, né? A população brasileira ela tem trabalhado muito, né? E por muito baixos salários. Quando não é um emprego informal que tem por ali, como assim os negros foram expulsos, não tinham educação formal, não sabiam ler, não sabiam escrever. Uma parte, mínima parte, sabia, né? Mas assim, eles se sujeitavam aos empregos que tinham. Hoje não é diferente, né? Quantas pessoas estão se sujeitando com essa onda de desemprego, que não é de hoje isso, né? Estão se sujeitando a fazer bicos, a fazer biscates, né? Pequenos trabalhos sem remuneração, sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, enfim, né? Vimos também aquela questão da lei só para o inglês ver, que só está no papel. Muitas leis elas são feitas, mas dá a impressão que elas só estão no papel, porque não são cumpridas e são desobedecidas todos os dias, né? E a questão dos júris controlados, eles eram controlados pelos senhores ali, pelos fazendeiros, né? Pensando na questão da terra, nós temos aí as brigas, as lutas, né, do MST, Movimento Sem Terra. Temos aí grandes quantidades de terras, grandes latifundiários, terras improdutivas, né? E essa reforma agrária ela não tem sido feita como deveria, né? Então muitas terras improdutivas e poucas pessoas trabalhando nessas terras. E também vimos a resistência
a revolta, as ações dos negros, né, a fuga para os quilombos, as ações que eles tomavam, né, quando fugiam ali daquela escravidão. E outra coisa que eu gostaria de destacar seria o abandono aos idosos, né? E quantos idosos hoje em dia têm sido abandonados, né? Quando não em asilos, quando não... a sorte é, infelizmente, é uma situação terrível, né? Existem até leis que protegem aos idosos, né? Outro destaque que eu faço seria o que o autor destacou como cinismo da questão da expectativa de vida dos negros sexagenários, da lei dos sexagenários, né? Se eles viviam até 18 anos, e em média, né? É uma média, está dito lá, mas não iam se aposentar, poucos iam chegar à idade de 65 anos, né? Então a gente pode traçar um paralelo disso com a questão da reforma da Previdência, né? Que antes ela estava lá condicionada no mínimo 53 anos e agora se estendeu e vai para 61, 62, 63 e vai aumentando gradativamente até, né? Diz que a expectativa do brasileiro aumentou, mas... né? Essa é a reforma da Previdência. Vejo também 3 aspectos, que seria a questão da terra, retornando à terra, a educação e a habitação. A terra para poder plantar, sobreviver. A educação para a cidadania, né? E a habitação, querendo ou não, um lugar de descanso, de segurança, o espaço de vida privado. Vamos fazer uma pequena revisão e contextualizar esses problemas discutidos lá no século XIX com o Brasil atual. O que pudemos observar nessa videoaula? Em primeiro lugar, os negros eles tinham que plantar 7.000 pés, cuidar de 7.000 pés de café. Era um trabalho excessivo, né? A população brasileira ela tem trabalhado muito, né? E por muito baixos salários, quando não é um emprego informal que tem por ali. Como assim os negros foram expulsos, não tinham educação formal, não sabiam ler, não sabiam escrever. Uma parte, mínima parte, sabia, né? Mas assim, eles se sujeitavam aos empregos que tinham. Hoje não é diferente, né? Quantas pessoas estão se sujeitando com essa onda de desemprego, que não é de hoje isso, né? Estão se sujeitando a fazer bicos, a fazer biscates, né? Pequenos trabalhos sem remuneração, sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, enfim, né? Vimos também aquela questão da lei só para o inglês ver, que só está no papel. Muitas leis elas são feitas, mas dá a impressão que elas só estão no papel, porque não são cumpridas e são desobedecidas todos os dias, né? E a questão dos júris controlados, eles eram controlados pelos senhores ali, pelos fazendeiros, né? Pensando na questão da terra, nós temos aí as brigas, as lutas, né, do MST, do Movimento Sem Terra. Temos aí grandes quantidades de terras, grandes latifundiários, terras improdutivas, né? E essa reforma agrária ela não tem sido feita como deveria, né? Então muitas terras improdutivas e poucas pessoas trabalhando nessas terras. E também vimos a resistência, a revolta, as ações dos negros, né? A fuga para os quilombos, as ações que eles tomavam, né? Quando fugiam ali daquela escravidão. E outra coisa que eu gostaria de destacar seria o abandono aos idosos, né? E quantos idosos hoje em dia têm sido abandonados, né? Quando não em asilos, quando não... a sorte é, infelizmente, é uma situação terrível, né? Existem até leis que protegem aos idosos, né? Outro destaque que eu faço seria o que o autor destacou como cinismo da questão da expectativa de vida dos negros sexagenários, da lei dos sexagenários, né? Se eles viviam até 18 anos e em média, né? É uma média, está dito lá, mas não iam se aposentar,
poucos iam chegar à idade de 65 anos, né? Então a gente pode traçar um paralelo disso com a questão da reforma da Previdência, né? Que antes ela estava lá condicionada no mínimo 53 anos e agora se estendeu e vai para 61, 62, 63 e vai aumentando gradativamente até, né? Diz que a expectativa do brasileiro aumentou, mas, né? Essa é a reforma da Previdência. Vejo também 3 aspectos, que seria a questão da terra, retornando à terra, a educação e a habitação. A terra para poder plantar, sobreviver. A educação para a cidadania, né? E a habitação, querendo ou não, um lugar de descanso, de segurança, o espaço de vida privado. A observação da origem dos bairros africanos, né, do deslocamento dos negros para as cidades e para as periferias, e os bairros africanos e as favelas, né? Essa questão da moradia, da repressão, quando não, o trator passa por cima, expulsa todo mundo, inclusive com as pessoas dentro, né? Essa daí é uma realidade brasileira, infelizmente, né? E a questão da ascensão social, né? Os negros ascendendo socialmente no futebol, no samba e no carnaval, né? Agora, apenas só para fazer uma provocação para você que está vendo essa videoaula, né? Quantos negros você conhece que são engenheiros? Quantos negros que você conhece que são médicos ou advogados, que são doutores, né? Então, esse espaço, ele esteve por muito tempo, né, limitado às elites brancas, né? Infelizmente, né? Mas ainda bem que recentemente houve políticas de inserção, políticas para resolver essa questão, né? E mais negros estão entrando às universidades, acessando as universidades, se formando, né? E isso é um aspecto positivo, mas há ainda muitas desigualdades sociais, há ainda muito preconceito, há ainda muito a fazer. Novamente agradeço a você que esteve conosco nessa videoaula, né? Na próxima videoaula falaremos sobre a lavoura cafeeira, né? A imigração, os italianos, né? E também é algo muito interessante. E gostaria que você contribuísse conosco e deixasse aí o seu like, os seus comentários, né? Alguma questão que você acredite que deixou de ser falada ou que seria também importante para essa discussão e que não foi levantada, né? Deixa lá seus comentários para nós, tá? E aí, pessoal, até a próxima.